Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança em Debate. Esse programa é uma realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. Nós trouxemos hoje aqui uma entrevistada, uma pessoa a quem queremos bem. Ela nos traz assim, muita satisfação, descontrai aqui todo o estúdio quando vem nos visitar. É a vereadora Heloísa Helena. Vereadora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. É com muito carinho que a gente a recebe. E eu já vou lhe fazer uma primeira pergunta. Qual a sua avaliação sobre essa onda de protestos que vem ocorrendo em todo o Brasil? Bom, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e ele já ajudou a melhorar a minha reputação. Porque como dizem que eu sou uma onça braba, louca, que faço para tremer tudo, e ele diz que eu faço as pessoas rindo carinhosamente, isso é uma coisa maravilhosa. Em relação às manifestações, eu estou entre aqueles, uma vez uma pessoa estava até perguntando, você está participando das manifestações? Aí eu disse, todos os dias, eu continuo caminhando com passos firmes nos campos das lutas honradas todos os dias. Não está nas manifestações, em algumas manifestações que são convocadas, e a maioria dos que convocam, eu respeito esse tipo de democracia, a maioria dos que convocam dizem que não devem ter militantes de estruturas partidárias, e eu acho legítimo isso. Então, eu simplesmente continuo lutando nos campos das lutas honradas, continuo nas ruas todos os dias, sem necessariamente estar num tipo de mobilização onde as pessoas antecipadamente dizem que não querem ninguém filiado a partido. Eu acho que é bonito, né, as manifestações, eu acho bonito, lógico que tem problemas, como em todas as manifestações, quando eu vejo problemas entre o aparato policial e os manifestantes, eu sempre digo, eu quero um dia viver uma manifestação onde aquela velha frase, né, trabalhadores do mundo univos, policiais e manifestantes univos. Eu amaria participar de uma caminhada, de uma manifestação onde tivesse o estudante lutando pelo passe livre, os militantes da saúde lutando por uma saúde com resolutividade e eficácia, os militantes da educação lutando pela revolução do conhecimento através da educação, os policiais lutando pela PEC 300, os filhos da população, de uma forma geral, lutando por geração de emprego e renda, por soberania nacional. Então, bom era que todas essas manifestações fossem assim. Mas eu respeito, porque alguns dizem, tem fascismo, tem anarquismo. Para mim, eu quero que estejam lá os de coração partido. Se o partido é o coração partido, como dizia Cazuza, não tem problema, só não pode ter alma vendida. Então, eu acho ótimo que tenha mobilização, manifestação. Às vezes dizia assim, tem gente que vai para manifestação só para tirar a foto para colocar no Face. Eu digo, legal, melhor do que só ir para o shopping para colocar a foto no Face. Mas estão lá, não sabem nem por que é que estão. Eu digo, estão vivenciando uma experiência nova na vida. Então, todas as experiências novas, que são experiências onde se pode construir lutas coletivas, eu acho que elas são extremamente bonitas. E eu dizia aos partidos, eu digo, olha, se a gente quer uma caminhada onde nós possamos hastear livremente as bandeiras dos nossos partidos, a gente convoca, né? Porque, lógico, se tantas manifestações que foram convocadas por nós da esquerda, e se quando aparecia um parlamentar, que às vezes era um parlamentar de um outro partido, mas defendia a nossa causa, muitos dos nossos não vaiavam, não pediam para ele sair, desrespeitosamente, mesmo sabendo que ele estava enfrentando o partido dele, a bancada dele, assumindo a nossa causa, não fazíamos isso? Então é da natureza das pessoas, dos coletivos. Então o importante é que as pessoas estejam nesse congraçamento, né, estabelecendo laços que não são laços em função de algumas atividades cotidianas, mas em relação a algumas lutas para o Brasil. Então tudo que acumula força, mobilização social, eu acho que é importante. Interessante. Inicialmente, eu gostaria de dizer a minha alegria e honra em tê-la aqui conosco, saudá-la, saudar os nossos telespectadores, ao Esperon, e indagá-la o seguinte: a senhora é profissional da área de saúde, é professora na área de saúde superior, e por conta disso eu lhe pergunto qual a sua opinião acerca dessa proposta do governo federal de trazer profissionais médicos do exterior para atuarem no Brasil. Olha, o problema, de fato, em relação à saúde, eu digo sempre que nós temos a legislação mais avançada do planeta. Nenhum outro país, nem Suécia, nem Suíça, Canadá, nenhum outro país
tem uma legislação, um conjunto de normas operacionais básicas, normas técnicas, protocolos de funcionamento, normas de rotinas, programas específicos, nenhum tem, desde a Constituição, do 196 a 200, a Lei 8080 8142, a Lei Complementar 141, nenhum outro país tem uma legislação, portanto, todo o arcabouço jurídico que garante eficácia, resolutividade, o atendimento desde a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Nenhum outro país tem um conjunto tão maravilhoso como o nosso. Conquista da sociedade, não concessão da elite política e econômica. Qual é a tragédia? Até para nós que... Eu sou da área de planejamento de serviços públicos. Então, o que é a tragédia para a gente? É você ver que você tem toda uma estrutura que garante razoabilidade administrativa, resolutividade, normas técnicas, um arcabouço jurídico, e você tem um abismo entre o que está na lei e a realidade objetiva de vida da população. Porque você vive num lugar onde, assim, a cada 15 dias, e porque nem todos os dias as pessoas conseguem me encontrar para dizer isso, você vê uma mulher com um couve-flor apodrecido na mama e você não consegue uma maldita de uma mastectomia, que é necessária, que é fundamental, aí vai para a rádio, vai para química, vai para isso, vai para aquele outro, e outras coisas, todos os dias você vivencia isso quando você tem o direito da legislação. Então, o problema da saúde é realmente grave. Se no Brasil dissesse assim, por que é que muitos médicos não querem ir para o interior? Primeiro porque existe uma prática no Brasil fraudulenta, farsante, onde muitos e muitos médicos, profissionais de saúde também, enfermeiros, outros profissionais de saúde também, onde os médicos são contratados pelas prefeituras, que passam 2, 3 meses sem receber, recebem calote e nem vão mais buscar na justiça. Se você pesquisar os médicos de Alagoas ou de todos os estados brasileiros, quantos já trabalharam no interior, quantos já trabalharam 2, 3 meses de graça, porque os prefeitos caloteiros, com honrosas e maravilhosas exceções, não pagavam e eles simplesmente deixam para lá. Aí vão trabalhar em outro município e vão deixando para lá. Então, o que tem acontecido é a ausência de contrato, de respeitar isso. Talvez a melhor iniciativa seria, não é um problema contra médico cubano, espanhol, o que quer que seja. Para você atuar numa área, parabéns para Cuba, que tem tantos médicos formados, parabéns para eles que conseguem viabilizar a formação de médicos, a formação no ensino superior, um dos melhores e maiores percentuais de acesso à educação superior. Aí você tem que perguntar o seguinte: o currículo, a estrutura curricular desses médicos, ela é compatível com o perfil epidemiológico do Brasil? O nível de assistência, de prestação de assistência, que vai desde o acesso à linguagem do cotidiano dos pacientes até a própria vivência dessas pessoas, é compatível? Porque nas emergências eu defendo que tudo seja feito. Termos de ajustamento de conduta podem ser feitos, contratações precárias em situações emergenciais podem ser feitas. O problema é que se o governo federal cumprisse com sua obrigação de garantir os 10%, porque o governo federal, a emenda constitucional 29, estabelecia o que cada um dos entes federados deve disponibilizar da receita líquida real para a saúde. O governo federal, espertamente, contando com o Congresso Nacional, omisso, cúmplice e vendido, deixou que a Lei Complementar 141 estabelecesse o percentual do município e do estado. Percentuais, inclusive, que foram estabelecidos que os municípios já investem até mais. Mesmo municípios como de Maceió, que nós temos todas as críticas em relação ao funcionamento da saúde, da atenção básica, a média e alta complexidade, já investe mais de 17%, quando a lei manda que investe 15%. Então a gente tem que lutar para não reduzir. E quem é que tem recurso no Brasil? O governo federal. E o governo federal, que na emenda constitucional dizia que ia votar 10%, tirou sorrateiramente o percentual e não disponibilizou. Então, o que o governo federal tem que fazer é garantir os 10% para o Fundo Nacional de Saúde, para investir. Garantir as carreiras de saúde como carreiras de Estado. Os médicos estão fazendo essa reivindicação e é uma reivindicação legítima.
e estabelecer como carreira de Estado, porque garante um tipo de estabilidade. Eu defendo que não apenas os médicos, os profissionais da saúde, da segurança, da educação, que mesmo que outros setores possam disponibilizar esses serviços, mas a caracterização de carreira de Estado é de fundamental importância, porque aí tem um tipo de remuneração, de preferência de dedicação exclusiva. Então o problema não são os médicos cubanos, é muita coisa envolvida, que vai da linguagem, do acesso ao tipo de linguagem de cada região, da capacitação curricular para enfrentar um determinado perfil epidemiológico. Se você na universidade, a gente tem a obrigação de preparar, se a universidade não preparar é outra coisa, mas você tem a obrigação de preparar conforme o perfil epidemiológico. Eu analiso, antes de eu trabalhar com meus alunos o planejamento de serviços públicos, eu analiso do que as pessoas adoecem e morrem. E, portanto, eu ajudo os meus alunos a terem uma concepção do planejamento dos serviços conforme o que as pessoas adoecem e morrem. E, infelizmente, não existe essa compatibilidade. Então, ao invés de resolver o problema, o governo federal criou um problema. E, ao criar um problema gravíssimo, cria, óbvio, um debate que mistura tanto o debate daqueles que querem uma prestação de serviço de qualidade com resolutividade e que preferem que não haja a importação dos médicos, porque no meu caso, os médicos brasileiros estão mais preparados para enfrentar essa realidade no Brasil, como qualquer outro profissional de saúde, com todo o respeito à maravilhosa formação de ensino superior de Cuba. E, ao invés de fazer isso, acaba criando esse mecanismo. Aí junta duas coisas. Junta a compreensão de razoabilidade administrativa e, do outro lado, o mecanismo de reserva de mercado também. Então, o governo federal devia ter vergonha e estabelecer o percentual de 10%, como vinha sendo pactuado todo o tempo, e redefinir investimentos na média e alta complexidade, até para evitar uma dependência tão grande do setor privado, da rede contratada, conveniada, que pela lógica do equilíbrio econômico-financeiro do setor privado é totalmente diferente do setor público. Bem, eu aqui fico com mais uma preocupação. Por exemplo, aqui em Alagoas, se a gente recebesse alguns desses médicos, onde iríamos alocá-los? Porque em outros estados nós temos aí grandes estádios de futebol que talvez pudessem recebê-los, né? Já que não gastamos nos hospitais, nas escolas, mas gastamos nos grandes estádios. Mas eu gostaria que a senhora comentasse sobre esse processo chamado de privatização, por exemplo, aqui no HU, a chamada EBSER. Poderia explicar um pouco sobre isso? A senhora concorda com esse procedimento? Não concorda? Por quê? Eu sou totalmente contra a empresa brasileira de serviço hospitalar. Infelizmente, eu não estava mais no Senado, porque se lá estivesse, eu ia ter feito um esforço inimaginável para obstaculizar essa votação. De fato, essa EBSER foi criada em função de um acórdão, na época do governo Lula, com o Tribunal de Contas. Havia um tipo de contratação precária, uma contratação temporária de alguns servidores, tanto de atividades meios como atividades fins. Então, houve um acordo no sentido de prorrogar essas contratações, já que o governo federal não permite viabilizar os concursos de funcionários em função da lei de responsabilidade fiscal. Tudo que tem alternativa, né? Porque só era a presidenta baixar uma medida provisória, tirando, que foi, na época que eu estava no Senado, eu apresentei a emenda, o projeto, para tirar da lei de responsabilidade fiscal, saúde, educação e segurança pública. Então, todos os investimentos com o pessoal na área de saúde, educação e segurança pública, eles ficariam fora do limite da lei de responsabilidade fiscal. Infelizmente, na época foi voto vencido, mas a presidente pode fazer agora, porque uma medida provisória ela tem poder de eficácia imediata, baixou, agora já é lei. Infelizmente, não querem abrir concurso, porque diz que extrapola o limite, né, da lei de responsabilidade fiscal, não querem abrir concurso porque, de fato, não querem mais servidores públicos e querem viabilizar a contratação precária. O que é o crime da EBSER? O problema da EBSER não é um problema do reitor de Alagoas, do diretor do hospital. Não é, a gente pode até fazer discurso político contra isso. Mas não é o problema. O problema é porque a presidenta Dilma apresentou o projeto criando a EBSER, que foi apresentada nacionalmente e demagogicamente pelo ministro da Educação Mercadante, que foi aprovada por ampla maioria no Congresso Nacional e que cria um método administrativo totalmente incompatível com o setor público. Porque, veja, a lógica do equilíbrio econômico-financeiro do setor privado não é igual ao do setor público.
o setor privado ele precisa de maior rotatividade de leitos, para quanto mais pacientes ele tiver, mais dinheiro ele ganha por cada um dos internos, pelos procedimentos feitos. No caso de um hospital público, e num hospital escola é mais diferente ainda, porque no hospital escola eu preciso de mais tempo de permanência no leito, eu preciso de tempo para fazer uma boa anamnese, uma boa análise clínica, um bom acompanhamento do paciente, para que o aluno aprenda mais. Se eu vou reduzir leitos, como a EBSER, é da natureza privada isso. Se ela vai reduzir leitos, ela promove um crime contra as pessoas pobres. Porque ao invés de se eu tiver uma criança para ser tocada por 5 dos meus alunos, se tiver com dor abdominal, com esplenomegalia, com muita dor, e eu preciso que o meu aluno toque, porque não tem boneco de anatomia de silicone, mesmo que ele tenha lá a gravaçãozinha do tipo de dor, nunca ele vai expressar a vivência, a experiência, a vida espiritual de uma pessoa em relação a ele responder à dor e outras experiências mais. Então tem que ser com o aluno. Então, ao invés de eu ter 5 alunos tocando uma criança, eu vou ter 10 alunos tocando a mesma criança. Então isso é inaceitável, inaceitável. Infelizmente, agora, né, depois dessa decisão do governo federal, tem muitas ações judiciais, a gente ainda espera conseguir reverter esse processo judicialmente. Enquanto isso, eu estou entre aqueles que acompanham, fiscalizam e monitoram para garantir que seja atendido no único hospital público do estado de Alagoas. O único hospital público do estado de Alagoas é o Hospital Universitário, que ele esteja à luz das necessidades da população. A gente, inclusive, agora, o atual secretário municipal, né, de saúde, a gente trabalhou muito nesse sentido, e ele até de uma forma sensível vai garantir a abertura, vai dar o pessoal, né? Contrata pessoal, a prefeitura contrata pessoal para deixar à disposição do HU para abrir 18 leitos a mais de oncologia, porque já é um mecanismo também de financiar com a população pobre. Porque imagina, nessa lógica do setor privado, eu pego um andar todo de um hospital escola e posso disponibilizar para plano de saúde, com serviço de hotelaria diferente, com a lógica do equilíbrio econômico-financeiro totalmente diferente do setor público. Então, isso é um crime contra a dignidade dos pobres que para lá estão, e é de uma irresponsabilidade inaceitável em relação à característica de hospital-escola. Vereador, nós ainda estamos tentando entender exatamente, voltando aqui ao início do programa, essa questão da onda de protestos. Aí eu lhe pergunto, como a senhora enxerga o fato dos partidos mais à esquerda, que rotineiramente até provocam as manifestações, nesse caso específico, foram excluídos, não aceitavam que bandeiras ou faixas fossem levantadas relacionadas a esses partidos mais à esquerda. Qual a sua visão acerca desse fato? Eu, sinceramente, eu acho que é da natureza das manifestações, né? Então, muitas vezes, como eu estava dizendo antes, tantas vezes que manifestações de esquerda excluíam, vaiavam, colocavam para fora das manifestações pessoas que de alguma forma não tinham identidade, ou às vezes até pessoas que tinham identidade, que votavam as nossas propostas e porque eram filiadas a outros partidos não aceitavam. Então, para mim, se lá estão os compartidos, sem partido, de coração partido, eu acho que faz parte. Tem muita desmoralização também da estrutura partidária, uma negação. Eu sei que toda generalização, ela é desonesta intelectualmente, ela consolida um tipo de ignorância ideológica, eu sei disso, quando generaliza, nenhum presta, nenhuma coisa, mas eu sinceramente, eu respeito totalmente. Se não quer, então quem quer hastear as bandeiras dos seus partidos, vamos convocar uma. Agora, se a gente acha que não tem força suficiente para convocar grandes manifestações, então avaliemos porque é que efetivamente não temos mais, né? Então, para mim o importante é que estejam nas ruas, nas manifestações, livres, belas e legítimas, com partido, sem partido. Então... Bom, mas tão interessante quanto aqueles que se preocupam, né, em organizar essas manifestações foi a presença de alguém aqui do nosso estado que está sendo acusado de ter desviado recursos, uma gama de quase 16 milhões de uma prefeitura, fazendo parte desse tipo de evento. Realmente é tão incoerente, né, que homem, mas é tão homem, não me fale, não é por isso que eu estou dizendo assim. É quase um descaramento. Não, mas é porque tem gente que é assim, e Alagoas ama esse tipo de coisa, né? Então...
Nós vamos agora a um breve intervalo, lembrando a você, esse programa é fruto de uma parceria lá com a Faculdade Estácio e é ela que aproxima você dos bancos acadêmicos ao mundo profissional. A gente volta já já. TV Farol, a TV feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com a vereadora Luísa Helena, aliás, a vereadora mais votada aqui de Maceió, e eu gostaria que você tivesse uma visão que nós temos aqui. É uma visão completamente diferente daqueles que são críticos, que dizem que ela não ouve. Ela ouve sim, ouve bastante, sabe ponderar, e eu tenho certeza, nas próximas eleições vamos ter grandes surpresas aí. Mas você não tire minha fama de mulher muito braba e chata. Na última eleição, eu percebi que 5 ou 6 pessoas deixaram de votar nela porque achavam que ela era excessivamente brava. Eu quero mostrar muita gente que diz isso. agora, convivendo com ela, sabemos que é um lado bem bacana e que você tem que dar seu voto. Graças a Deus, né? Melhorando aí minha reputação. Já estamos no segundo semestre do ano, mas a impressão que eu tenho é que a Câmara de Vereadores de Maceió produziu muito pouco nos 6 primeiros meses. A mesma coisa posso dizer em relação à nossa Assembleia Legislativa, de pouquíssima atuação. A senhora concorda com a minha afirmação? Olha, infelizmente, eu acho assim que a melhor produção dos legislativos municipais, eles deveriam ser na fiscalização, no monitoramento e controle. Por quê? Primeiro porque a gente tem o que legalmente, né, a gente tem o que a gente chama um poder legiferante residual. Ou seja, as câmaras municipais, elas podem legislar sobre quase nada. Às vezes a população não sabe disso. A população às vezes encontra assim, Heloísa, faça um projeto para colocar uma escola em bairro tal. Eu digo, aí eu explico, né? Porque eu sou neurótica assim, eu gosto de explicar as coisas. Eu digo, olha, um projeto não pode, porque tem vício de constitucionalidade, mas no orçamento, eu vou colocar uma emenda do orçamento e explico que não é impositivo e tal. Para você ver como é fácil no mundo da política, quer dizer, o mundo da política já é fácil para quem é bandido, ladrão dos cofres públicos, né, que vive na boa. E também para quem gosta da enrolação, porque não é todo mundo que vai parar e explicar o que é que pode ser feito e tal. Então, a produção, eu também acho, do ponto de vista da fiscalização, do monitoramento e do controle. Talvez esse período, né, por exemplo, eu estou reapresentando todos os projetos que eu apresentei. Por exemplo, na área da saúde, mesmo eu entendendo que se eu não tivesse apresentado nenhum projeto na área da saúde, o que já está na área da saúde é mais do que suficiente, mesmo assim a gente está reapresentando porque a administração passada vetou. O tempo máximo de espera para consultas médicas, exames laboratoriais e cirurgias eletivas. Do mesmo jeito que tem o tempo máximo de espera numa fila de banco, eu quero que tenha o tempo máximo de espera para o exame laboratorial, para a consulta médica, para a cirurgia eletiva. A gente monta o projeto. Um outro projeto sobre o aumento da cobertura do que a gente chama hoje, né, no Ministério da Saúde, Programa de Estratégia da Saúde da Família, que é o que é mais conhecido como PSF. As equipes de saúde mental nas escolas para detecção precoce, negligência, utilização de drogas psicotrópicas lícitas ou ilícitas, violência sexual, todas essas questões que têm uma vinculação direta com a questão da violência, a prostituição e outras coisas mais. Então, tem muitos projetos que alguns vão apresentando, outros mais e outros menos, mas a grande perda que eu acho dos legislativos municipais, é por isso que eu digo assim, isso aconteceu no Senado também. Eu respeito muito quem é da base de sustentação de um governo. Eu não respeito e desprezo quem é da base de bajulação ou de extorsão. Ou seja, elogia tudo para comer cargos, prestígio, dinheiro, poder. Então, pode estar morrendo a população. Você está entendendo? Não tem acesso a um serviço de saúde, está faltando insulina no posto, está faltando a medicação que é básica, a lei manda que tenha. Aí todas essas coisas, isso realmente é muito grave. Eu, nesses 6 meses, eu até digo assim, que primeiro que eu torço para que a administração do atual prefeito dê certo. Eu torço que dê certo. Eu não votei no prefeito, nunca votarei, não tenho relação nenhuma com o PSDB, como também não votaria em qualquer um do PT, em algum poderia votar.
Mas eu não estou entre aqueles que torcem pelo quanto pior melhor, porque o quanto pior sempre será melhor para o político vigarista. Se o serviço de saúde não funciona com eficácia, o político vigarista vai lá, aí dá o remédio, dá a consulta, paga a ressonância, mente, porque o poder público paga e ele diz que é ele que está fazendo. Se os serviços públicos, de uma forma geral, não funcionam com eficácia e resolutividade, quem se beneficia é sempre o mutreteiro, o malandro, o vigarista da política. Então eu torço que dê certo. E eu torço que dê certo especialmente pela população pobre. Então a gente apresenta projeto, apresenta requerimento, fiscaliza, entendeu? Atormenta alguns, lógico, que tem alguns que estão em áreas técnicas, que são pessoas que ou foram meus professores, ou foram meus alunos, ou foram meus colegas de trabalho, tanto na área da educação como na área da saúde. E são áreas que eu trabalho muito. Então, óbvio que eu tenho com essas pessoas uma relação de respeito profissional, de respeito técnico, né? Mas isso em nenhum momento vai me impedir de fazer a crítica dura e nem apresentar um projeto que eu entenda que é necessário. Mas isso é do costume. Isso é do costume. Sabe por quê? Porque para que é que eles vão fazer alguma coisa melhor? Se quando chega na eleição, aí contrata uma pecinha de publicitária bem vigarista, olha, na última eleição o cara botou um conjunto habitacional de João Pessoa aqui e ganhou a eleição na boa. Colocou na televisão um conjunto habitacional. Não, pois é, aí eu até sei dançar, mas eu não me predisponho a fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu estou dizendo, você já imaginou o que é isso? Por quê? Porque a população ela é ludibriada. O poder da televisão e dos meios de comunicação não é uma brincadeira. Uma coisa é esse espaço de vocês, que vocês fazem o debate político, técnico, institucional, tem a generosidade democrática de compartilhar com outras pessoas o que as pessoas pensam e a sua visão de mundo e as suas propostas para transformar o mundo. Mas a maioria da estrutura de mídia do estado de Alagoas é absolutamente corrompida. Absolutamente corrompida. Olha, não tem coisa mais dolorosa para mim do que eu apresentar projetos tão importantes, estudados tecnicamente, porque eu sou disciplinada, estudiosa, você está entendendo? Sou perfeccionista. As pessoas dizem assim, eu digo, é mais fácil quando dizem arrogante, eu digo não, é mais fácil eu ter complexo de inferioridade, por isso que eu estudo mais, trabalho mais, faço as coisas com mais disciplina e dedicação, porque eu acho que se eu estou trabalhando para uma população pobre, que nem vai saber, porque se não sair, é aquela história, se não sair nas grandes estruturas de comunicação, a população não sabe. Essa semana, às vezes, eu fico vendo assim, eu me lembrava disso no Senado também, no Senado, quando eu via nos jornais, nos grandes jornais aqui de Alagoas, a foto de um malandro que não ia lá nem trabalhar, nem para dar presença, ele ia lá. E aparecia, apresentou um projeto de não sei do que. Eu digo, rapaz, é para eu infartar. Aí, isso faz, entendeu? Então, eles não fazem. Para quê? Para que cumprir a tarefa nobre, mais nobre, de fiscalizar os atos executivos? Para que estudar, para legislar e tal? Para quê? Então, conta com a inocência de um setor da sociedade, a canalice de um outro setor poderoso da sociedade. Eu me predisponho a certas coisas. Eu digo, olha, meu filho, essa história de maternidade na minha vida já é resolvida. Então, se eu apresento um projeto, eu digo, homem, faça esse projeto, diga que foi invenção sua. Não precisa botar meu nome, não. Eu tenho isso resolvido na minha vida já. Vai lá, tira o retrato, tira a fotografia, faz a demagogia. Agora, garante viabilizar isso para a população. A gente está agora discutindo LDO. Então, eu fico lá trabalhando tecnicamente. Eu não fico no chutômetro, não. Eu não sou irresponsável. Eu vejo todos os estudos do IBGE, do Programa Nacional de Amostragem Domiciliar. Eu analiso cada um dos detalhes, como vocês, do mapa da violência. Todos os dias eu pego os dados técnicos da perícia criminal. Todos os dias eu vejo isso. Todos os dias eu analiso todas as minhas propostas de emendas. Elas estão relacionadas às 10 áreas mais violentas da cidade de Maceió, porque são as 10 áreas mais vulneráveis socialmente. Então, todos os meus projetos de políticas sociais, de prevenção, educação, música, cultura, esporte, capacitação profissional, geração de emprego e renda, são nessas áreas, porque eu acredito nisso como mecanismo de redução da violência, não no discurso demagógico de que tem que ser fazer só prevenção e não repressão. Hoje, tem que fazer prevenção e repressão. Mas, enquanto luta pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, pelo piso nacional salarial, pela melhoria das condições de trabalho, por inteligência, por tecnologia, tem que garantir aquilo que é nossa obrigação, nas políticas sociais,
que significam prevenção a curto prazo. Eu sempre me irrito quando a pessoa diz assim, educação para segurança é coisa a médio prazo. Eu digo, não, meu filho, porque no primeiro dia que eu deixar um menino na sala de aula, e eu impeço naquele dia a medida mais a curto prazo, eu deixo o menino na sala de aula, ao invés de ele estabelecer um laço com o narcotráfico, porque depois que ele estabelecer o laço com o narcotráfico, seja a sua dependência pessoal, numa crise de abstinência, que ele mata e morre para fisiologicamente recompor o que ele precisa numa crise de abstinência, seja em relação a esse aviãozinho, olheiro, qualquer coisa. Então, depois que vai para o narcotráfico e para o crime organizado, para sozinho, isoladamente, romper com isso é quase que impossível. Quem faz trabalho voluntário ou em presídio, eu acompanho as meninas do NEAS, que estão lá, presas, né? A gente usa o nome medidas socioeducativas para florear, né? Do mesmo jeito que a gente fala ato infracional e muitas vezes é crime, porque a barbaridade que é muito grande dessa sociedade. Você vê, desestruturação de laços familiares, estruturas absolutamente deficitárias do ponto de vista da nutrição do afeto, não vivenciaram nada. Então, qual é a minha obrigação? Eu estou lá, não, quero ampliar a educação infantil. Todos os estudos de neurociência mostram que a capacidade de julgamento de uma criança se dá até 8 anos de idade. Hoje se discute até 6, 7 anos de idade. Mais baixo ainda, em função do acesso à internet, à televisão e outras coisas mais. Os estudos de neurociência mostram, você bota um bebê no colo, eu tenho a minha neta, eu faço isso, você bota um bebê no colo, ele escolhe nos personagens do desenho animado qual é que ele quer. O que é o bonzinho, o que não é, o que é que tem mais identidade com ele. Então, ampliar a educação infantil, vamos garantir isso. Garantir escolas maravilhosas, bonitas, ventiladas, perfumadas, professores bem pagos. Faz isso. Vamos fazer isso. Aí diz, depois ele volta para a favela. Eu digo, não tem problema, ele volta para a favela, para a negligência, para a família desestruturada, mas ao menos 6 horas das 24 horas do dia, ele vai ter com dignidade. Depois ele aprende a lutar pelas outras, mas ele salvaguarda na nutrição do afeto, nas atividades cognitivas, na capacidade de julgamento, fazer isso. Então, eu fico o tempo todo trabalhando nisso. Acha que todo mundo tem interesse? A questão é justamente nós temos plena ciência da sua atuação. Se 20% dos colegas da Câmara fizessem da mesma forma, agora a impressão que eu tenho é que a maioria lá só sabe dar nome de rua e projeto cidadão no horário. Negócio que eu faço não dá voto. Não dá voto. Por quê? Porque não aparece. Vamos mudar essa realidade. Não dá voto, não aparece. Menino, um dia. Mas eu digo assim, graças a Deus, agradeço muito, muito, muito pelos votos que eu tive. Agora, se você contabilizar, né, os meus em relação a todos os outros, ou se você compatibilizar, ou você, né, contabilizar uma eleição de Senado, o número que deixou de votar, o número que votou em outras figuras, eu digo do ponto de vista não apenas dos eleitos, né, mas do ponto de vista dos votos de uma forma geral. Então, eu não estou falando isso resmungando, não. Eu só estou justificando que muitas vezes isso acontece porque o eleitorado exige pouco. Para mim, o eleitorado não precisa exigir, porque eu já exijo de mim mesma de forma implacável. Mas se o eleitorado exigisse, votasse melhor, exigisse mais determinadas coisas, como o desconhecimento é muito, aí diz assim, eu nunca esqueço, né, na campanha, dizer, não tem projeto. Eu digo, minha Nossa Senhora, porque se você disser assim, se a pessoa é muito inocente, ou não teve a possibilidade de ter acesso ao conhecimento, você tem até outra paciência. Mas você sabe que quando o mau caráter diz isso, mas não tem projeto. Eu digo, meu filho, deixa de ser cretino, se cumprisse a lei já era um projeto. Mas aí você não vai dizer isso o tempo todinho, né? Então você vai explicar com calma, apresentar todos os projetos. A gente tá à vontade que diz, meu filho, pesquise lá, ou tem um negócio ali no tal do Facebook, que a gente tá botando todos os nossos projetinhos. Aí é paciência. Mas a elite política, as instâncias de decisão política e os espaços de poder, infelizmente, eles retratam as escolhas que a sociedade, de uma forma geral, faz. Infelizmente. Bem, a gente realmente tem que entender, suas palavras são fortes, mas são verdadeiras. Aproveito aqui para fazer um comentário. Nós já convidamos aqui esse programa por mais de 6 ou 7 vezes o nosso atual prefeito Rui Palmeira, uma pessoa até que eu quero muito bem, não é? E, interessantemente, ele nunca aceitou os nossos convites. Eu espero que não seja real o comentário que chegou aqui, espero que seja um boato, que a gente fez um comentário aqui sobre alguém que apoia aí a sua base política,
e falávamos sobre desvio de merenda escolar. E essa pessoa se sentiu incomodada e acha que não é aconselhável que o prefeito compareça a esse programa que fala, né, sobre isso. Aliás, ratifico aqui, quem rouba merenda escolar rouba uma geração. Né? Então, é o fomentador disso. Não, e quem rouba merenda escolar, menino, devia ser preso. Olha, é inafiançável. Não, mas eu digo assim, eu até apresentei, quando eu era senadora em 2004, eu apresentei corrupção, crime hediondo. É por isso que, diante das manifestações, quando começa essa vigarice do Congresso, da presidente, não sei quem, dizendo, vão desengavetar tudo que estava engavetado, eu digo, viva a manifestação popular, porque senão, nem desengavetar para discutir, porque eu espero que não seja só o discurso e depois engaveta de novo. Porque, eu vou dizer uma coisa, a pessoa vai roubar merenda escolar de quem já não... Porque é você roubar de quem nada já tem, de quem a vida já tirou tudo. E no estado de Alagoas, que é para comprar uísque, ração de cachorro, meu Deus, os cachorros não merecem uns donos desse. É verdade. Né? Realmente é demais. Senadora, vereadora, eu acho que estou profetizando aqui. Que os anjos digam amém. Eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa sobre essa possibilidade desse plebiscirco ou plebiscito. Com todo respeito aos profissionais de circo, né? Que sempre nos alegram bastante as dores da gente, né? Então, é um jogo de cena. É um jogo de cena. Aliás, desengavetar todos os projetos, assim, é uma coisa impressionante, né? Porque é de cortar coração. Eu, até durante os 4 anos que eu estava aqui como vereadora, além de quando eu estava no Congresso também, a discussão do passe livre, né? E quando eu estava no Senado e agora, eu sempre defendi que, quando dizem assim, de onde é que vem o dinheiro para completar o recurso para garantir o passe livre? Tem uma forma objetiva. Todos esses 4 anos, visibilidade zero na imprensa, óbvio, né? Quando eu defendi o passe livre para a educação, para os que estão em tratamento de saúde, seja usuários de drogas psicotrópicas, seja outras morbidades, aos desempregados e a chamada metade da frota do passe livre para o lazer, para atividades de lazer, como em alguns lugares no Brasil já tem durante o domingo. E aí eu fazia a compensação financeira garimpando recursos, óbvio. Mas o governo federal, se o governo federal quisesse, ele viabilizava o passe livre no Brasil, simplesmente não era reduzindo, porque esse discurso demagógico, né, que foi feito dizendo que estava fazendo redução tributária. A redução tributária que a presidenta falou, né, naquele pronunciamento que ela fez junto com governadores e prefeitos, para quem não entende, é uma coisa maravilhosa, né? Em relação aos novos ônibus comprados, isso impacta milésimo de centavo na tarifa. Isso na planilha não chega a 3%. É milésimo de centavo na tarifa, não impacta nada. Se o governo federal quisesse resolver, o governo federal repactuava a dívida dos municípios. Por exemplo, Maceió. Maceió compromete 16% da receita líquida real repassando dinheiro para o governo federal. E é por causa de dívidas que foram feitas? Não, tem uma parte das dívidas que foram feitas pelas outras administrações, mas tem também uma dívida fictícia. O que é a dívida fictícia? É uma dívida que foi sendo aumentada em função da política monetária do Banco Central. Então não é uma dívida real que existe, que tem a obrigação de pagar. Então podia limpar essa dívida e carimbar, para a moçada não roubar, óbvio, né? E carimbava para, por exemplo, isso, resolvia definitivamente o problema dos transportes. Eu defendo que, ao repactuar, alongar o perfil das dívidas dos estados, invista em saúde, educação e segurança pública. Aí, ao fazer isso, também já sobraria recurso para outros investimentos, em infraestrutura, em geração de emprego, em transportes, em outras áreas também. Portanto, a forma técnica de fazer o problema é querer fazer ou não. Leonardo, você poderia fazer a pergunta já para o próximo bloco? Vamos deixar aqui para o próximo bloco um interessante questionamento. Qual a credibilidade de uma Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tendo como integrantes os deputados, vou dizer até outra coisa aqui, José Genuíno, João Paulo Cunha, Paulo Maluf, e uma Comissão de Direitos Humanos da mesma casa, tendo como presidente Marco Feliciano? Bem, muito interessante. A gente até aproveita aqui e faz uma lembrança. A presidente Dilma esteve na África, abriu mão de uma dívida e a gente pergunta, e como ficam os nossos pobres? E como ficam os nossos insuficientes? A gente vai agora um breve intervalo e volta já já. TV Farol, a TV feita pra você.
Voltamos à nossa entrevista, hoje com a vereadora mais votada de Maceió, Heloísa Helena. Leonardo, quer fazer uma pergunta? Vereadora, repetindo aqui a pergunta do bloco anterior, qual a credibilidade que tem, se é que tem alguma, uma Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, que tem como integrantes deputados condenados no mensalão José Genuíno, João Paulo Cunha, tem também o deputado Paulo Maluf e na Comissão de Direitos Humanos presidida pelo deputado Marco Feliciano? É a mesma situação, infelizmente essas comissões elas reproduzem as relações promíscuas com o governo. A base de sustentação, as divisões que são feitas e essas pessoas acabam participando. Então, não tem nenhuma legitimidade, porque são pessoas ou que estão respondendo a crimes ou as suas concepções de vida colidem diretamente com as tradições dessas comissões. Então, Renan na presidência, Feliciano na de Direitos Humanos, 3 mensaleiros e o Maluf na Comissão de Constituição e Justiça, o maior desmatador do Centro-Oeste, Blairo Maggi, na presidência de Comissão de Meio Ambiente. Então, infelizmente, é totalmente incompatível com a tradição dessas comissões, com a linha de discussão programática que essas comissões têm e com a vivência dessas pessoas. Infelizmente, essas comissões, elas reproduzem os acordos de promiscuidades que são estabelecidos entre o governo e o Congresso Nacional. E, especialmente no Congresso Nacional, as chamadas bases bajulatórias do governo federal. É por isso que lá estão aqueles que foram escolhidos pelas maiorias das comissões. Porque um presidente vira presidente quando ele é escolhido para a maioria. E as maiorias que estão nas comissões, elas foram indicadas por seus respectivos partidos. Então, é a mesma coisa, são quatro presidências totalmente incompatíveis com qualquer zelo à administração pública ou com qualquer respeito à tradição dessas comissões. Então, os 4, alguns têm mais visibilidade do que outros na mídia, porque às vezes algum bate no Feliciano e esconde os mensaleiros da CCJ, a escolha da presidência do Senado, a escolha da presidência da Comissão de Meio Ambiente, aí o outro vai para um e não vai para outra, entendeu? Então, de fato, essas 4 comissões, elas são uma vergonha para o Congresso Nacional. Vereadora, diante assim de tantas incoerências que a gente vem vendo no nosso país, eu pergunto à senhora, nós não temos aqui bons hospitais, né? Apesar de estarmos aí numa situação emergencial na educação, permanecemos sem grandes avanços, também na segurança pública. Eu pergunto à senhora poderia rapidamente comentar sobre esses gastos com a Copa do Mundo? Olha, eu fiquei tão indignada, por isso tem horas, assim, eu não tenho nenhum saudosismo do Senado e também não vivo alma penada. Essa história, às vezes, até me convidam no Senado para alguma coisa, eu digo, vou não, obrigada e tal, porque se for para uma audiência pública para discutir tecnicamente, eu até posso ir. Senão eu não vou, para não parecer aquelas alma penada que fica circulando lá, então nem vejo TV Senado. Só um assunto que me interessa tecnicamente, eu pego as notas taquigráficas, leio, eu não tenho esse tipo de saudosismo. Mas tem horas que realmente eu gostaria muito de estar lá em algumas discussões, né, que acabam sendo feitas no Congresso Nacional. E seja em relação às políticas públicas, às políticas sociais de uma forma geral, na área da saúde ou na área de educação, muitas dessas são as coisas que realmente eu gostaria de estar lá para estar discutindo e apresentando proposições contrárias. Interessante, Leonardo. Vereadora, o que a senhora tem a dizer sobre a rede de sustentabilidade, a partir do que a senadora Marina Silva vem tentando formar? A senhora vai integrar esse partido e senadora, será a nossa próxima presidente da República em 2014? Bom, de fato, a rede, ela tem como concepção não ser apenas a estrutura partidária. A concepção que Marina sempre trabalhou muito, e é por isso que todas essas manifestações têm muito, inclusive, da compreensão que ela tinha, que era do chamado ativismo autoral, que é muito distanciado do ativismo dos partidos políticos, das ONGs, ou dos grupos coletivos, fechados ou abertos em relação à manifestação pública. A rede, ela não se constitui só como um partido.
A rede é um movimento. Nesse movimento tem as pessoas que precisam de um partido para se candidatar, para estar nas instâncias de decisão política e espaço de poder, e tem as pessoas que não querem partido também, ou que estão em outros partidos e que estão em lutas sociais específicas. Então, nessa rede, eu me sinto totalmente integrada a ela, porque ela tem uma concepção de lutas específicas extremamente importantes. E é um lugar saudável também de se discutir. Então, lá tem pessoas, o nível das liberdades que são estabelecidas internamente, elas são muito importantes. Por exemplo, não é justo que o pacto fundacional de um partido, é por isso que 2 cláusulas foram estabelecidas como cláusulas pétreas no programa provisório do partido, e cláusulas pétreas que nenhum Congresso Nacional pode alterar, que estão relacionadas às convicções pessoais de natureza ética, filosófica e de foro íntimo, e às questões da liberdade religiosa. Porque, às vezes, no pacto fundacional, por exemplo, a minha primeira grande briga com o PSOL, ela se deu em função da questão do aborto. Porque o pacto fundacional do partido garantia a liberdade que eu podia ter para expressar minhas ideias. Eu sou contra a legalização do aborto. Tem pessoas que são totalmente favoráveis, então tem que ter espaço para as 2 pessoas. Eu não posso aceitar que as pessoas queiram me impor defender a legalização do aborto. Tem gente que acha uma proposta revolucionária, eu acho uma proposta conservadora, reacionária. O governador do Rio de Janeiro disse que tinha que legalizar o aborto para acabar com a criação de assassinos nos morros do Rio de Janeiro. Então, cada um pode ter a concepção que tem. Agora, você impor a falta de liberdade religiosa e aquilo que é de natureza ética, de foro íntimo, não dá. Então, esse componente é um componente realmente novo em relação às estruturas partidárias, que é a questão da cláusula pétrea. Eu espero que a gente consiga a legalização, porque as assinaturas a gente já tem. O problema é que não são apenas as 491 mil assinaturas. A gente tem que ter 800 mil assinaturas pelas perdas que acontecem nos cartórios. Não é como um abaixo-assinado, que você consegue 1 milhão na internet, ou um abaixo-assinado, não. Tem que ter todos os detalhes. Depois, cada uma das fichazinhas que eu coleto na rua, para a pessoa assinar o apoiamento, que não é filiação, essa fichazinha vai para o cartório. O cartório vai checar se aquela assinatura é igual à assinatura que ele tem lá, no título da cópia que está lá. Se tiver um D diferente, se tiver um O no lugar do A, já era, vai ser inutilizada a ficha. Depois de todo esse processo, então, é coleta de assinaturas, certificação dos cartórios, onde as perdas geralmente são 20% e 30%. Depois da certificação de cada cartório, vai para os tribunais regionais eleitorais, que certificam também, e depois vai para o TSE. Nós, quando legalizamos o PSOL, tivemos um tempo muito maior para fazê-los. Fizemos no processo eleitoral, onde todo mundo está na rua, numa fila de votação, com o seu títulozinho na mão. No nosso caso, não. Você pega a assinatura da pessoa, está com o título, óbvio que não está. Você vai à noite para o site do TSE ou o CD que o TRE deu para conseguir o número da pessoa. Eu digo, qual é o seu nome? Ah, Heloísa Helena Moraes. Pronto, se eu não disser o Lima, eu não encontro lá o seu título. Então, olhe, é muito difícil, mas a gente espera que a vontade de mais de 20 milhões de pessoas que deram a votação à Marina possam possibilitar que ela seja candidata, porque não é justo. Porque se qualquer um dos partidos, as pessoas dizem assim, mas não tem tanto partido, por que ela não fica no partido? Porque nenhum partido disse a ela que ela vai ter o direito de ser candidata a presidente pelo partido. Tem que acabar com a hipocrisia e dizer que isso é verdade. Porque se qualquer partido dissesse a ela, se filie que você vai ter o direito de ser candidata a presidente pelo partido, ela iria, mas nenhum deu a ela. Nenhum, nem PSOL, nem PELUA, nem nenhum. Então não é justo que ela teve 20 milhões de votos. Então não venham com a demagogia agora dizer, e por que não se filiar? Qualquer um não se filia porque 20 milhões de pessoas disseram que gostariam que ela fosse presidente da República. E agora mais ainda. Então é justo, é por isso que quando eu era senadora eu apresentei o projeto das candidaturas avulsas, as chamadas listas da sociedade. Ou seja, se você não quer se filiar ao partido, mas representa um pensamento social, representa um tipo de articulação da sociedade de uma forma geral, por que você não pode ser candidata? Tem países que 30% são as listas da sociedade. Mesmo que, no meu caso, eu apresentei 15%,
das listas na sociedade. Se você não é de partido, não quer ter militância partidária, mas você representa um coletivo de estudantes, ou de funcionários públicos, ou de empresários, nunca vai poder ser candidato se não passar pelas pandalias das burocracias partidárias. Então, realmente, é inaceitável que isso seja viabilizado dessa forma. Então, nós estamos trabalhando muito para garantir que ela possa ter a possibilidade de ser candidata a presidente da República. Bem, nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. O acerto do alvo hoje vai para um sonho que eu tenho, de que dos 9 deputados federais que Alagoas possui, sua totalidade vote a favor da PEC 300. Não temos visto manifestações de nossos congressistas acerca desse tema importantíssimo para a segurança pública do Brasil, em particular de Alagoas, o estado líder nacional nos homicídios. Já o erro do alvo, hoje eu tenho 2. O primeiro vai para o uso indiscriminado do avião da FAB. Né? Serve para casamento, para jogo da Copa das Confederações, extensivo inclusive a caronas. Isso é uma vergonha, principalmente se considerarmos que nós que estamos pagando. E o segundo erro vai para nossas casas legislativas pouquíssimo produtivas aí e a custo de ouro. Né? Se lembrarmos que o Congresso como um todo custa 9 bilhões de reais por ano, pelo amor de Deus, vamos produzir, minha gente. Vereadora, por favor, o seu acerto e erro do alvo. Eu acho que, eu não vou falar, eu acho que as manifestações, eu acho tudo que significa vida ativa, bela, livre, militante, independente de ser com partido ou sem partido, com causas específicas ou não, mas todas as vezes que as pessoas se reúnem para dizer eu não concordo com isso e apresentar uma alternativa de país, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, a vitalidade das manifestações populares, especialmente da juventude, isso é uma coisa muito bonita. E o erro? Eu não vou falar da safadeza da politicanalha e dos roubos dos cofres públicos e dessas coisas mais, né? Porque isso eu já falo direto e vou continuar falando, então quem quiser o silêncio vá para o esgoto da política. Comigo nunca contará com silêncio. Mas eu quero realmente falar dessa questão da violência. A gente até nos intervalos estava falando sobre o Brasil Seguro, todas essas coisas, mas essa questão da violência é algo gravíssimo, porque esse discurso demagógico que houve uma redução do número global da violência esconde o aumento de mais de 30% da violência contra crianças e jovens. Então, um Estado que permite que crianças de 10 a 15 anos comprometam quase 12% do total de assassinatos e da juventude da faixa etária produtiva, realmente é inaceitável. Então, essa questão da violência, e lógico que a gente está apresentando propostas agora na LDO em relação a Maceió, em todas as 10 áreas mais violentas. Infelizmente, até falando da produtividade, eu apresentei uma proposta de que houvesse 10 audiências públicas para tratar de alternativas para minimizar a violência nas 10 áreas mais violentas de Maceió. Então, se é Grota do Estrondo, onde quer que seja, as 10 áreas mais violentas da cidade de Maceió, fazer uma audiência pública lá. Infelizmente, não foi viabilizado ainda. Então, o que para mim é de destroçar a alma e o coração e é essa questão da violência. Bem, o meu acerto do alvo, eu não vou seguir aqui o nosso consultor Leonardo e vou dizer que vou dedicar ao apoio da nossa bancada federal para a aprovação da PEC 300 e 308. Se esse pessoal realmente não trouxer esse apoio, significa que será só uma questão eleitoreira para o ano que vem. E aí ela não vai acontecer e o Plano Brasil Mais Seguro não nos deixará tão seguro. O meu erro do alvo eu vou dedicar lá ao IML. Apesar da afirmativa do promotor Ciro Gata de que nós temos lá à disposição da sociedade médicos legistas, sempre que a sociedade tem precisado, não tem encontrado um médico à disposição para tal. Esse é o meu erro do alvo. Vereadora, eu vou pedir rapidamente que a senhora nos diga a pergunta, como disse aqui o nosso consultor, que não quer calar. A senhora é candidata ao Senado? Sou candidata, até para botar os cabos para gastar muito dinheiro, certamente público roubado, e fazer uma distribuiçãozinha de renda no estado de Alagoas. Porque se eu for candidata, com certeza eles vão fazer o impossível para me derrotar. Então eu vou trabalhar até o último minuto para ganhar, para representar bem Alagoas, para defender as questões que eu entendo que sejam nobres para o estado de Alagoas e não participar dos propinódromos de lá
e da demagogia pública. Mas mesmo que o povo não entenda que é bom a minha presença, no Senado, pelo menos, eu estarei obrigando a politicanalha de Alagoas a gastar dinheiro para me derrotar no processo eleitoral. Então eu sou por Alagoas, porque eles espalham que eu vou ser pelo Rio de Janeiro. Então eu fico felicíssima quando eu vejo as pesquisas do Rio de Janeiro me colocando, se eu estivesse lá, me colocando em primeiro lugar. Mas é evidente que eu não poderia jamais deixar que tantas pessoas que resistem com bravura no estado de Alagoas, sem se vender e sem se render, não assinam, né, a rendição e nem fazem das suas vidas o exemplo de covardia. Então eu ia embora daqui e deixar essas pessoas lutando sozinhas, não. Então eu vou ser candidata aqui. Ficamos muito felizes com isso. Aliás, a senhora tem a mesma teoria que nós aqui, né? É tão importante, se você roubou o dinheiro de Alagoas, pelo menos gaste aqui, não em Nova York nem em Miami, por favor. Né? Vereadora, uma gentileza em 1 minuto. A gente tem que ir para não infartar, né? Exatamente. Se eu me infartar um cara desse for pro meu enterro, eu levanto da copa. Nós vamos ter que ir para o HGE fazer aquela vigília. Não, e tem mais. A história do HGE que a gente estava comentando no intervalo, meu Deus, a gente está atrapalhando o produtor. O HGE só é o problema quando a rede não funciona. Se a rede contratada, conveniada, pública, filantrópica, pilantrópica ou conveniada funcionasse, o HGE não era o problema. Então, o HGE e a Santa Mônica só se tornam problema quando eles são a solução para a ineficácia da rede contratada, que na área da saúde a gente chama contratualizada. Suas considerações em 1 minuto. Um beijo. Eu só quero agradecer a generosidade democrática de todos vocês, dizer que para mim é uma honra e uma alegria estar aqui, dizer que esse tema que é tão precioso para vocês e que é tão precioso e essencial para quem pensa, né, uma sociedade moderna, civilizada, que é reduzir os riscos da violência, reduzir que crianças e jovens sejam arrastados como mão de obra escrava do crack, do narcotráfico, da criminalidade. Então, tenho certeza que eu estou lá lutando humildemente, num espaço infelizmente reduzido, seja na LDO, seja no PPA, seja na lei orçamentária, seja nos projetos apresentados, sempre na perspectiva de garantir eficácia, resolutividade, eficiência na administração pública, com políticas sociais que eu acredito que reduzem o risco a curto prazo dessa estrutura maldita da violência no estado de Alagoas. Bem, agradecemos mais uma vez o seu carinho e a sua presença aqui no programa Segurança e Debate. A gente agradece também em nome da sociedade, daqueles que querem realmente um Brasil melhor, uma Alagoas melhor, mais uma vez, e não perca essa força e essa garra. Leonardo, quer fazer algum agradecimento? Quero agradecer aqui aos telespectadores ilustres, Radberg Lira, Climério Bertoldo, a telespectadora Mirim Sofia, as advogadas Valéria e Vanessa Tomás, a todo mundo que nos assiste. Também ao Valdemir Fortes, a Mônica Fortes, a Heloísa, nossa nova herdeira aí do Valdemir da Mônica, e a dona Maricel, que está sempre conosco aqui. A gente agradece mais uma vez a sua audiência. Voltamos no próximo programa e muita paz a todos vocês. Amém. TV Farol, a TV feita pra você.